Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 35 minutos. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é terça-feira, 21 de janeiro do ano de 2025. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a edição dessa terça-feira do Jornal Verde Vale. Agora 6h35, você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Homem é assaltado por motociclista em Mineiros. A academia aqui de Mineiros é alvo de golpe após o WhatsApp ser clonado. Mulher tem moto furtada em frente a estabelecimento comercial na cidade de Mineiros. E durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar aqui de Mineiros, um menor é detido com porção de maconha. Goiânia institui política de incentivo à pesquisa terapêutica com cannabis. Bebê é resgatada após ficar quase 1 hora presa em carro de Jataí. Goiás deve bater recorde na colheita de grãos em 2025. Governo de Goiás concede piso nacional do magistério para professores da rede estadual. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 37 minutos. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A antecipação salarial de até R$150 prevista no programa Meu INSS Vale Mais não vai depender do desbloqueio prévio do benefício. A atualização foi feita em instrução normativa publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração do Instituto Nacional do Seguro Social podem pedir antecipação salarial por meio de cartão físico ou outro meio disponível com a utilização de biometria sem necessidade de desbloqueio do benefício. Para realizar a transação, o cartão físico da instituição financeira deve conter chip e senha pessoal de confirmação da transação. Caso utilize outros meios para antecipação, como quando o cartão for virtual, será exigido o uso da biometria. E à frente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde agosto de 2023, o presidente do órgão, Márcio Pockmann, tem enfrentado resistência de servidores em meio a uma crise instalada. A insatisfação foi escancarada nos últimos dias por meio de uma nota publicada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, em que são listadas diferentes medidas tomadas pela cúpula que causaram atritos, inclusive com o conselho diretor do Instituto. O principal motor da crise foi a criação da Fundação IBGE+, uma autarquia de direito privado mantida sob sigilo durante meses e tornada pública, inclusive internamente, apenas depois da publicação. A ideia do novo braço do IBGE é captar recursos, por exemplo, de estatais e bancos públicos, o que na visão de Pockmann é vedado pela legislação se feito pela instituição original. No olhar do grupo de servidores expressado na nota sindical, contudo, a criação da fundação retrata o modelo de gestão de Pockmann, que pouco consulta o corpo de trabalhadores para as suas decisões. 6h39, Congresso começa a debater novas alíquotas após a reforma tributária. Vamos saber dos detalhes com Yuri Hudson. A reforma tributária foi regulamentada pelo Executivo. Esse novo modelo substitui impostos como PIS, COFINS, ICMS e ISS e eles começam a tomar forma a partir de agora. No lugar deles entram o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, além do imposto seletivo, que incidirá sobre itens como bebidas alcoólicas, cigarros e jogos de aposta. Por isso, apelidado de Imposto do Pecado, que o Congresso Nacional vai começar a debater às
alíquotas da reforma tributária. O secretário da Reforma Tributária, Bernard App, explicou que, apesar de serem tributos distintos, a experiência para o contribuinte será unificada. O princípio é que a interface para os contribuintes seja uma única interface para o IBS e a CBS. Então, do ponto de vista do contribuinte, é como se houvesse um único tributo sendo cobrado, ainda que, na verdade, sejam dois tributos distintos. A estimativa do governo é que a alíquota geral dos novos tributos sobre bens e serviços seja de 28%. A regulamentação detalhada será enviada ao Congresso Nacional, que deve votar as alíquotas do imposto seletivo e debater ajustes ao longo deste ano. Outro destaque que será debatido é o mecanismo de cashback, que devolverá parte dos tributos pagos aos consumidores. Segundo o deputado Reginaldo Lopes, relator do texto na Câmara, essa devolução será significativa para milhões de brasileiros. Imagina uma mãe solo, negra, que compra, paga o imposto, não sabe o que está pagando e agora vai pagar, vai saber o que está pagando e vai receber de volta através do cashback. 94 milhões de brasileiros vão receber de volta o seu imposto. O cashback devolverá 100% da CBS e 20% do IBS em contas de energia, água, gás e telecomunicações. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. O prefeito Sandro Mabel, de Goiânia, sancionou uma lei do vereador licenciado Lucas Quitão, que institui diretrizes para o incentivo a pesquisas científicas sobre o uso terapêutico da cannabis e seus derivados no município de Goiânia. Publicada no Diário Oficial, a lei visa garantir suporte institucional para associações sem fins lucrativos, universidades, pacientes e familiares, além de fortalecer o desenvolvimento científico na área. A legislação estabelece que as atividades desenvolvidas de acordo com o texto devem respeitar as normas legais vigentes sobre o cultivo, uso e pesquisa com cannabis, assegurando que as práticas estejam conforme a legislação federal. Entre as principais diretrizes, a lei promove o incentivo à pesquisa científica como estratégia para o aprimoramento da saúde pública. Também busca reduzir as desigualdades no acesso a medicamentos e produtos derivados da cannabis, garantindo que mais pacientes possam se beneficiar de tratamentos alternativos. E uma bebê de 1 ano foi resgatada pela Guarda Civil Municipal de Jataí após ficar presa em um carro no setor do Abel na manhã do último sábado. A mãe, de 24 anos, acidentalmente trancou as chaves do veículo, um Gol, dentro do automóvel junto com a criança. De acordo com a mulher, ela havia acionado o serviço de chaveiro e esperava há cerca de 40 minutos. Enquanto isso, a situação se agravava, já que o carro estava exposto ao sol e a bebê apresentava sinais de exaustão e desidratação. Desesperada, a mãe pediu ajuda a uma equipe do GCM que estava passando pelo local. Os agentes improvisaram uma ferramenta com um pedaço de arame e conseguiram abrir uma brecha no vidro e recuperar a chave e libertar a criança. E uma operação chamada Goiás Alerta e Solidário do governo estadual socorre vítimas de chuvas. A reportagem é com Leandra Matos. O governo de Goiás intensifica os esforços para atender comunidades afetadas pelas fortes chuvas que têm atingido o estado nas últimas semanas. Por meio da Operação Goiás Alerta e Solidário, coordenada pelo programa Goiás Social, equipes trabalham para minimizar os impactos das tempestades, além de proporcionar segurança e assistência às populações em situação de risco. Com o aumento da frequência e da intensidade das chuvas nas últimas semanas, as equipes foram reforçadas para socorrer as localidades atingidas. Em Planaltina, no entorno do Distrito Federal, por exemplo, as chuvas alcançaram mais de 70% da média climatológica de janeiro em poucos dias. A Operação Goiás Alerta e Solidário registrou ainda intervenções consideráveis nos municípios de Goiânia, Três Ranchos, Itapuranga, Cavalcante e Catalão. A primeira fase da Operação Goiás Alerta e Solidário, iniciada em outubro e concluída em dezembro de 2023, entregou mais de 35 mil benefícios sociais em municípios com áreas de alto risco devido às fortes chuvas que têm atingido o estado. Entre as localidades atendidas estão 82 comunidades tradicionais e assentamentos rurais. No total, cerca de 20 mil famílias de mais de 70 municípios foram beneficiadas. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias.
Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E o técnico Tite pode voltar aos trabalhos em breve. Ex-comandante do Corinthians, seleção brasileira e Flamengo, o gaúcho é alvo do Porto de Portugal para o restante da temporada europeia. O clube português demitiu nesta segunda-feira o técnico Vitor Bruno após 2 derrotas seguidas para Nacional e Gil Vicente. No entanto, de acordo com o site português Mais Futebol, Tite não é o único nome na lista do presidente dos Dragões, André Vilas-Boas. Além do brasileiro português Luiz Castro, ex-Botafogo e Al Nassr, também é outro treinador em pauta para o cargo. Tite está sem clube desde que deixou o Flamengo em setembro de 2024. Sem experiência no futebol europeu, o treinador já expressou algumas vezes o desejo de comandar uma equipe do velho continente. E o experiente zagueiro Davi Luiz, ex-Flamengo e seleção brasileira, é o novo reforço do Fortaleza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira através das redes sociais do Leão do Pici. Vale destacar que além de clubes do futebol, Áustria Viena da Áustria e Olympiacos da Grécia, também tinham interesse no zagueiro, que acabou seduzido pelo projeto do clube cearense. Davi Luiz atuou no Flamengo por 4 temporadas. Contratado pelo Rubro Negro em 2021, o zagueiro entrou em campo 132 vezes, marcando 4 gols, além dos títulos da Libertadores em 2022, do Carioca em 2024 e da Copa do Brasil em 2022 e 2024. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. A safra goiana de cereais, leguminosas e oleaginosas deve bater um recorde histórico ao atingir mais de 33 milhões de toneladas neste ano. Ao quarto levantamento sistemático de grãos 24-25, elaborado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e analisado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aponta um número 11,4% superior à safra anterior, o equivalente a 3,4 milhões de toneladas a mais. A estimativa é de que a safra de milho 24-25 em Goiás supere muito a produção nacional, com um aumento de 12,7%, somando 12 milhões e 700 mil toneladas, enquanto que a produção nacional deve chegar a apenas 3,3% em relação à safra anterior, totalizando em 119 milhões e 500 mil toneladas. Segundo a CEAPA, a expectativa para este ano de 2025 é de aumento da demanda interna por milho nacional e, consequentemente, a redução da oferta do cereal para comercialização no mercado internacional. Em relação à soja, em Goiás, a safra de 24-25 deve chegar a 18 milhões e 700 mil toneladas, um aumento de 11,7% em relação à anterior. Já a safra nacional será de 166 milhões e 300 mil toneladas. O aumento será de 12,6% em relação à anterior. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Presidente Lula ontem tirou o chapéu. Será que tirou o chapéu para Trump? Ele apareceu sem chapéu na reunião ministerial da residência do Torto e a agência oficial disse que isso significa que acabaram os cuidados sobre ter restrições depois da cirurgia do coágulo na cabeça, resultado de uma queda. Essa reunião serviu para uma frase bem demagógica e populista, que vai cair o preço dos alimentos que estão na mesa do trabalhador. Eu não sei como vai cair. Só pode cair se o governo parar de gastar tanto, além do que arrecada. Não significa que o governo vai ter que arrecadar mais, nem cobrar mais imposto. Significa que vai ter que cortar seus gastos. Porque é por isso que se desvaloriza o dinheiro, o real. Porque o governo gasta demais e dá déficit e pede dinheiro emprestado, botando papéis no mercado e aí pagando mais juros para as pessoas poderem comprar papel de um governo que está sem credibilidade. Essa é a questão. Agora, o governo que saiu lá nos Estados Unidos parecia republiqueta também, né? Biden, que já tinha indultado o seu filho, agora deu um indulto preventivo para os 3 irmãos. Um irmão e 2 irmãs. E os maridos das 2 irmãs foram incluídos. E mais, lembram do Dr. Anthony Fauci? O da vacina? O das fecha em tudo, mantenha a distância, use máscara. Pois sabem,
Biden deu um indulto para ele, preventivo, porque nós sabemos muito bem o que vão descobrir sobre a tapeação de que fomos vítimas na tal pandemia. Aí, quem sabe, vamos fazer uma CPI sobre a CPI, que fizeram aqui no Brasil, que foi um circo. Bom, falando em CPI, imagina o Estadão de domingo num editorial, está muito duro com o governo, que está confundindo crítica com crime. O governo acha que crítica é crime. É incrível, porque é a cabeça totalitária, que, além disso, passa por cima da Constituição, que diz que é livre a expressão do pensamento vedado ao anonimato. É vedado qualquer tipo de censura artística, política, intelectual. E ninguém obedece, né? Até o judiciário faz censura, que deveria proteger a Constituição. Então, se alguém quiser resolver isso, antes que o povo avisou, né? Com 260 milhões de visualizações no Instagram do Nicolas, o povo deu um aviso, que está irritado. Se alguém quiser evitar isso, então vai ter eleição agora no Senado, de presidente do Senado. Aí, se quiserem manter a situação e o povo cada vez se irritando mais, está lá o Alcolumbre como candidato ao Senado. Se vai presidir de novo, ele vai fazer a mesma coisa. Qualquer pedido dos senadores para corrigir isso, de acordo com a Constituição, no devido processo legal, o Alcolumbre não permitiu no primeiro mandato dele. Será que ele mudou de ideia? Eu não creio que tenha mudado de ideia. Confiando na sensatez dos senadores. Eu vi uma entrevista, não foi entrevista, foi uma conversa entre o André Ventura, deputado pelo Chega, é o líder do Chega, né? É candidato a um dia chegar ao governo de Portugal, que convidou o Bolsonaro para conversarem. E Bolsonaro disse para toda a comunidade de língua portuguesa, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, né? Todo mundo que fala português, e Portugal, claro, né? A real situação aqui no Brasil, de perseguição institucional, política, né? E de desvios institucionais. O mundo todo sabe, e principalmente a nova administração americana de Donald Trump, que no discurso de ontem disse que a América é o país da liberdade de expressão e que não vai permitir jamais que o governo persiga adversários políticos. Não. Será que vai servir de exemplo para o Brasil? Ou de sugestão para o Brasil se corrigir os seus desvios institucionais seríssimos? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h53. Vamos para o primeiro intervalo aqui do Jornal Verde Vale. Na volta você vai conferir. Policiais militares salvaram passageiros de ônibus em chamas na saída de Caldas Novas. E o governo de Goiás concede o piso nacional do magistério para professores da rede estadual. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A vacina da dengue está longe de alcançar as metas esperadas aqui no Brasil. Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, adiantados ao Metrópolis, mostram que até o dia 12 de janeiro, 2.300.000 pessoas no país tomaram a primeira dose do imunizante, mas apenas 900.000 completaram o esquema vacinal. Os números mostram que apenas 39% dos que tomaram a primeira dose estão com a caderneta de vacinação em dia, enquanto que aproximadamente 61% ainda não retornaram aos postos de saúde para a segunda aplicação. Pode, porém, haver atrasos no registro de aplicações dos municípios, o que alteraria levemente esses números. A vacinação com a Qdenga só é considerada completa quando se toma 2 doses do imunizante, com 3 meses de intervalo entre uma e outra.
E o prazo de inscrição na seleção, o prazo de inscrição na única edição de 2025 do Sistema de Seleção Unificado SISU termina hoje, terça-feira, às 23h59. O programa usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para selecionar alunos que irão estudar em universidades públicas. Para participar, o candidato deve entrar no site acessounico.mec.gov.br/SISU e selecionar até 2 opções de curso. É necessário ter feito o Enem 2024 e tirado uma nota superior a 0 na redação. Ao longo do período de inscrição, o sistema mostra diariamente, sempre à meia-noite, as notas de corte parciais de cada curso. A partir delas, o candidato pode ter uma noção dos cursos em que terá mais chance de ser aprovado. É possível editar as suas escolhas quantas vezes quiser. Mas atenção, o SISU vai considerar as 2 opções que estiverem marcadas às 23h59 dessa terça-feira. Pontualmente 7h. CCJ aprova penas mais duras para desvios em saúde e também na educação. Quem traz os detalhes dessas novas medidas é Ibson Gomes. Funcionários públicos, prefeitos e vereadores que desviarem recursos destinados à saúde, educação ou seguridade social podem enfrentar penas mais severas. É o que prevê o projeto de lei de autoria do senador Vanderlan Cardoso, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O senador justificou a proposta com base nos bilhões de reais desviados durante a pandemia e no impacto devastador desses crimes para a população. Encomendei, discuti com a minha equipe, falei, nós precisamos aumentar essas penas para quem desvia dinheiro público em determinadas áreas. Toda área é prioritária, mas principalmente saúde, educação, assistência social é onde o pessoal mais age, aqueles que cometem esses crimes. A relatora do texto é a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil. Ela destacou que os responsáveis por esses desvios agravam problemas que existem no país. Não é exagero dizer que o autor desse tipo de crime contribui diretamente para o aumento de mortes, do analfabetismo e do desamparo social dos brasileiros. Além disso, o agente que viola esses bens jurídicos demonstra total descaso com a população carente, uma completa falta de empatia com o próximo. A proposta eleva a pena mínima de 2 para 4 anos e a máxima de 12 para 16 anos. O texto foi aprovado na CCJ do Senado de forma terminativa, ou seja, não precisou ser analisado no plenário da Casa. Por isso, ele segue direto para votação na Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. Policiais militares salvaram passageiros de um ônibus que pegou fogo na saída de Caldas Novas na manhã dessa segunda-feira. Cerca de 26 pessoas ocupavam o veículo da aviação Paraúna quando as chamas foram percebidas nas imediações da Polícia Rodoviária Estadual, na GO 313. Os agentes ouviram os gritos, correram para a rodovia e viram o veículo que liberava fumaça pelas janelas. 3 PMs conseguiram tirar os 25 passageiros e o motorista sem ferimentos. A equipe ainda teve tempo de remover as malas do bagageiro. Na sequência, os militares direcionaram o ônibus para um local mais isolado, uma vez que havia risco de explosão. O motorista informou que o tanque de combustível estava cheio. O veículo foi completamente destruído pelas chamas. As causas do incêndio agora serão apuradas. O reajuste da remuneração de professores da rede pública estadual a partir de janeiro desse ano foi sancionado na quinta-feira pelo governador Ronaldo Caiado. Na folha de pagamento deste mês para os docentes da ativa e aposentados, além do percentual de 5,83% concedido em outubro referente à reestruturação da carreira, serão acrescidos 6,27% correspondentes ao índice que reajusta o piso salarial profissional nacional. A medida dá continuidade a uma política de valorização da educação, promovida desde 2019. O impacto anual do aumento dos salários na educação chegará a 947 milhões de reais. O índice de 6,27% que atualiza o novo piso salarial a ser concedido aos profissionais da rede pública estadual foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás na última terça-feira. E a Agrodefesa orienta criadores de muares para Encontro Nacional de Muladeiros em Iporá. Os detalhes você confere com Marcelo Tavares. No próximo
domingo, dia 26, a Agrodefesa vai participar do 17º Encontro Nacional de Muladeiros que ocorrerá no Parque de Exposição do município de Iporá. O objetivo principal é orientar e esclarecer dúvidas de criadores e produtores rurais sobre exigências sanitárias e regularizações necessárias para o transporte de animais no evento. O órgão do governo de Goiás estará com uma unidade móvel no local, onde fiscais estaduais agropecuários vão oferecer atendimento orientativo durante todos os dias do encontro, além da distribuição de materiais informativos, folhetos sobre documentação obrigatória, exames e vacinas. Organizado pela Associação de Muladeiros do Oeste Goiano, o Encontro Nacional de Muladeiros é considerado o maior do gênero no mundo e reúne milhares de apreciadores da espécie para a realização de uma série de atividades desportivas. Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de adquirir animais, acompanhar desfiles e receber orientações sobre os cuidados com a espécie. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e 5 minutos agora. A Justiça deu ganho de causa parcial a Mike do Palmeiras, no processo movido contra William Bigode, hoje no Santos, e outras partes envolvidas no caso, incluindo as empresas Xland e WLJC, para recuperar o valor aportado pelo lateral direito em uma empresa de investimentos em criptomoedas. Ainda cabe recurso e a defesa vai recorrer. Em decisão assinada pelo juiz Christopher Alexander Roizin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou definido que o jogador do Verdão tem direito a receber os R$4.583.789 que investiu. Os advogados do Camisa 12 do Verdão também pediam indenização pelo rendimento prometido de R$3.250.443, totalizando a ação em R$7.834.232. Mas a decisão do magistrado foi por considerar nulo o contrato firmado para os investimentos e pedir a restituição dos aportes apenas. E a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol anunciou nesta segunda-feira o Real Madrid como o melhor clube do mundo em 2024. 2 brasileiros entraram no top 10. O Botafogo foi o 5º colocado, campeão da Libertadores e do Brasileirão, e o Flamengo, que foi o 8º, que conquistou a Copa do Brasil. Bayer Leverkusen e Atalanta, que disputaram a final da última Liga Europa, completaram um pódio. Embora os italianos tenham vencido a decisão por 3-0, os alemães, atuais campeão da Liga do seu respectivo país, ficaram à frente. Quem também esteve bem ranqueado na classificação divulgadas pelo Instituto foi o Atlético Mineiro na 13ª colocação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado físico do boi gordo manteve preços firmes nesta segunda-feira, de estáveis a mais altos em relação à última sexta-feira. Segundo o consultor de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, muitas indústrias permanecem ausentes na compra de gado, avaliando as melhores estratégias a serem adotadas na compra. Confira o preço médio da arroba do boi. Em São Paulo, R$ 333,92. Em Minas Gerais, R$ 322,94. E em Goiás, R$ 323,21. Já no Mato Grosso do Sul, a arroba foi comercializada a R$ 326,59 e no Mato Grosso a R$ 319,72. O atacado voltou a apresentar preços firmes durante a segunda-feira. Importante destacar que há menor espaço para reajuste no curto prazo, considerando o menor apelo ao consumo durante a segunda quinzena do mês. Foi o que observou o analista Iglesias. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E o Conselho Municipal de Saúde de Goiânia reprovou os relatórios anuais de gestão referente aos anos de 2022 e 2023 por falhas na execução de metas e inconsistências financeiras, conforme as resoluções aprovadas em uma reunião em dezembro de 2024. Na ocasião, o CMS aprovou com ressalvas o parecer de 2021, considerando dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. O documento foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Paço Municipal. De acordo ainda com o relatório de 2022, apenas 43,31% das metas planejadas foram cumpridas, enquanto que 56,68% ficaram pendentes. Apesar disso, o orçamento executado foi inferior ao previsto, totalizando 1,36 bilhão
ou 84,81% do valor planejado, que era de 1 bilhão e 600 milhões. O cenário não melhorou em 2023, quando 58% das metas não foram atingidas. O relatório indica uma execução orçamentária de 1,78 bilhão de reais, ultrapassando o montante planejado em 104%. A discrepância entre a execução financeira e o baixo índice de cumprimento das metas motivou a recomendação de auditorias externas. E o governo estadual firmou parceria que garante mais assistência ao projeto de fruticultura do Vão do Paraná. Vamos saber dos detalhes desse acordo com a Juliana Carnevale. Os produtores do projeto de fruticultura do Vão do Paraná, em Flores de Goiás, Formosa e São João da Aliança, vão receber assistência técnica gratuita para o cultivo de maracujá e manga e ainda consultoria no processamento agroindustrial e na comercialização da safra. Isso será feito por meio de um acordo de cooperação técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SEBRAE e a Emater Goiás. O objetivo da iniciativa é consolidar a região do Vão do Paraná, no Nordeste goiano, como principal polo de produção de frutas do estado. O projeto foi criado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Goiás Social, em parceria com o governo federal, instituições de ensino e pesquisa, além de entidades representativas do setor. A ação alcança 296 hectares nos municípios de São João da Aliança, Formosa e Flores de Goiás. Ao todo, são 148 famílias, que já contaram com investimento de 23 milhões de reais via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. 7h11 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, Academia de Mineiros é alvo de golpe após o WhatsApp ser clonado. Mulher tem moto furtada em frente ao estabelecimento comercial aqui em Mineiros. E claro, você também vai conferir tudo isso em detalhes e a sua participação no quadro A Voz do Cidadão, logo após o break comercial. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 21 de janeiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Petrobras anunciou nesta última sexta-feira que bateu recordes na produção de gasolina e de diesel S10 em 2024. O volume total de gasolina produzida chegou a 24,4 bilhões de litros, acima do recorde anterior de 2014, que era de 24,2 bilhões de litros. Já na produção de diesel S10 foram 26,3 bilhões de litros, volume também superior à marca de 2023. As informações foram do Jornal Estado de São Paulo. Nos 9 primeiros meses de 2024, a estatal somou um lucro de 53,7 bilhões de reais. Na mesma janela, a receita líquida gerada pela Petrobras foi de 369 bilhões 561 milhões, ao passo que o lucro antes dos juros, impostos e depreciação e amortização ajustado foi de 192,5 bilhões de reais, com 64,4 bilhões de reais somente no terceiro trimestre do ano. A Petrobras vai divulgar os resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2024 no dia 7 de março de 2025, com uma teleconferência programada para o dia 8 de março de 2025. E os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas têm até o dia 31 de janeiro agora para regularizar as suas dívidas com a Receita Federal e evitar a exclusão do sistema do Simples Nacional. Condições especiais são oferecidas para os pequenos negócios regularizarem as suas pendências até a data limite. Os que não realizarem o pagamento terão de esperar até janeiro de 2026 e até lá ficarão excluídos do regime. Aproximadamente 1,8 milhão de empresas foram notificadas pela Receita Federal para regularizar as suas dívidas com o órgão, mas cerca de 1,5 milhão ainda não resolveram a situação. De acordo com o Saita, podem sofrer exclusão do Simples Nacional contribuintes com débitos de INSS, FGTS, alvará e qualquer débito federal, estadual ou municipal que a empresa tenha. A exclusão do Sistema Simples Nacional significa perda de benefícios fiscais, empecilhos para emitir notas e até cancelamento de alvarás de funcionamento. A
a reforma tributária garante redução de alíquotas para PCD. Vamos saber os detalhes com a Marina Fauci. A regulamentação da reforma tributária garante às pessoas com deficiência de todo o Brasil o direito à redução de alíquotas na aquisição de veículos. A recente lei regulamentada pelo presidente Lula também mantém as isenções do imposto sobre bens e serviços, de competência compartilhada entre estados, municípios e o Distrito Federal, e o da contribuição social sobre bens e serviços, de competência da União. Para ter acesso ao benefício, basta apresentar um laudo médico, seja do SUS ou de clínicas credenciadas ao Detran. Ele vale para veículos novos e para os adaptados, para quem precisa de modificações para dirigir. Esses últimos podem ser adquiridos também por representantes legais. Para a secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ana Paula Feminella, a medida reafirma o compromisso do governo com a garantia de direitos e a implementação de políticas públicas que assegurem dignidade, autonomia e igualdade de oportunidades para todos. É de conhecimento comum das pessoas de que as cidades, elas geralmente são espaços que oferecem muitas barreiras à presença, à locomoção das pessoas com deficiência. E muitas vezes as pessoas com deficiência requerem um longo tempo de deslocamento até acessar os serviços de saúde, de reabilitação, as atividades da vida diária, em sociedade. E uma das formas de diminuir o custo que as famílias têm, quando há uma pessoa com deficiência, é diminuir essa alíquota, O benefício se estende a todos os tipos de deficiência reconhecidos pela legislação brasileira. Embora a gente saiba que não é toda a população com deficiência, que vive em famílias que têm condições de comprar seus automóveis, mas é sim uma forma da gente aliviar um pouco aquilo que já é um desgaste aí das famílias que precisam levar seus filhos com deficiência, para a reabilitação, para que elas possam construir a sua autonomia, exercer seus direitos e se desenvolver, de forma mais equânime. A medida seguirá beneficiando diversos tipos de deficiência, como a física, auditiva, visual e mental. Para saber mais, acesse gov.br/MDH. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22. Os deputados estaduais aprovaram em definitivo na tarde desta segunda-feira o projeto de lei orçamentária anual ALOA 2025. O texto prevê uma receita de 49 bilhões e 400 milhões de reais, um aumento de 7% em comparação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e um investimento de 993 milhões de reais, além de 1,3 bilhão de reais referente ao Fundo Estadual de Infraestrutura. A LOA estabelece as previsões de receitas e despesas para os poderes, órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. O orçamento também abrange os investimentos das empresas estatais não dependentes. Entre as principais prioridades, o governo destacou medidas para reverter o desequilíbrio fiscal por meio de planejamento, governança e gestão eficiente, além de reforçar o papel do regime de recuperação fiscal na manutenção de serviços públicos e equilíbrio financeiro. Do total das receitas, 32,9 bilhões de reais serão destinados aos poderes executivo, judiciário e legislativo, incluindo tribunais de contas, Ministério Público, Defensoria Pública e empresas estatais dependentes. Outros 15,5 bilhões de reais serão aplicados na Seguridade Social. 993 milhões de reais estão reservados para um orçamento de investimento em empresas estatais, nas quais o Estado é acionista majoritário. E o governador Ronaldo Caiado afirmou que a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública é inconstitucional e que não será aprovada no Congresso Nacional. A fala de Caiado ocorreu em uma entrevista à CNN Entrevistas. De acordo com as palavras dele, completamente inconstitucional. O governo revoga e ele revoga um direito que ele tem como governador, foi o que afirmou Caiado. A PEC foi apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na última quarta-feira. O texto foi elaborado após sugestões de governadores que
que reclamaram da possibilidade de o texto abrir uma brecha para a interferência da União na autonomia dos governos locais na gestão da segurança. Caiado, que deve disputar a presidência em 2026, é um dos principais críticos da PEC. Segundo o governador de Goiás, o texto não enfrenta o caso específico da violência no Brasil com as facções. O governador também afirmou que o texto não tem chance nenhuma de ser aprovado no Congresso Nacional. E o governo do estado concede o piso nacional do magistério para professores da Rede Pública Estadual de Ensino. Quem vai trazer essa boa notícia é Eduardo Bernardo. Reajuste da remuneração dos professores da Rede Pública Estadual a partir de janeiro de 2025 foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. Na folha de pagamento deste mês, para os docentes da ativa e aposentados, além do percentual de 5,83% concedido em outubro, referente à reestruturação da carreira, serão acrescidos 6,27%, correspondentes ao índice que reajusta o piso salarial profissional nacional. A medida dá continuidade a uma política de valorização da educação, promovida desde 2019. Somando os reajustes do piso com os já concedidos anteriormente, haverá ganho real de até 23,20% nas remunerações. A reestruturação da carreira, juntamente com a concessão de reajustes, assegura ao professor em início de carreira o salário de R$ 4.900, mais os auxílios alimentação e de aprimoramento, no valor total de R$ 1.000, além da gratificação de regência de classe de R$ 2.000, totalizando a remuneração mensal de R$ 7.900. Os produtores em contrato temporário terão o salário reajustado a partir de maio. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E o Zenit da Rússia anunciou um acordo triplo com o Botafogo nesta segunda-feira. De acordo com o comunicado oficial do clube russo, o Glorioso chegou a um acordo pela transferência do atacante Luiz Henrique, o destaque da equipe brasileira em 2024, e vai passar por exames em Doha, no Catar, antes de ir para a Europa. Luiz Henrique acertou um contrato de 4 anos com o Zenit, com a possibilidade de estender o vínculo por mais um ano. A informação da negociação já havia sido antecipada pela ESPN no último domingo. Por outro lado, o Botafogo assegurou a chegada de Arthur, ex-atacante de clubes como Palmeiras e Bahia, que virá agora para o Brasil. Além disso, o clube carioca também contará com o meio-campista Wendel, ex-fluminense, mas somente para o meio do ano, para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. E Antony está perto do Real Betis, da Espanha, de acordo com uma apuração também da ESPN. A contratação do jogador brasileiro aconteceria por empréstimo, com o Manchester United pagando parte do salário. O contrato do atacante com o United vai até maio de 2027, com possibilidade de extensão por mais um ano. Caso ele chegue ao Betis, poderá formar uma dupla com o compatriota Vitor Roque. Vale destacar, porém, que não é apenas o time espanhol que tem interesse no atleta. Antony foi a segunda contratação mais cara da história do Manchester, quando chegou em 2022. Foram 97,3 milhões de dólares gastos, mais de 589 milhões de reais. Só Paul Pogba custou mais. Até aqui, o brasileiro fez 95 jogos com a camisa da equipe, com 12 gols marcados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. As importações chinesas do milho somaram 340 mil toneladas em dezembro, uma alta de mais de 13% ante novembro, mas cerca de 93% abaixo de dezembro de 2023, de acordo com dados do Departamento de Alfândegas da China. Em valores, as importações do milho no último mês do ano totalizaram 93,4 milhões de dólares. No acumulado de 2024, a China importou 13,64 milhões de toneladas do cereal, um recuo de 49,7% na comparação com 2023. As compras da China de trigo alcançaram 150 mil toneladas em dezembro, um volume 31,8% inferior ao registrado em novembro e 75,4% abaixo de dezembro de 2023. O valor do mês corresponde a 46,76 milhões de dólares. As importações somaram 11,18 milhões de toneladas no ano passado, baixa de 7,6% ante 2023. Segundo o GAC, a China importou 7,94 milhões de toneladas de soja no último mês do ano, alta de 11% ante novembro, mas recuo de 19% diante do registrado em dezembro de 2023. O programa
mostra redução de 50% nas emissões de carbono de soja. Os detalhes é com Breno Zonta. A emissão de carbono gerada pela produção de soja brasileira no ano passado foi calculada pelo Programa de Agricultura Regenerativa da ADM, empresa que comercializa grãos e insumos, além de produtos de nutrição e com medição de carbono e de baixo carbono. No primeiro ano do programa, foram analisados dados de emissão de cerca de 25 mil hectares de 16 produtores que ficam nas cidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e de Uberlândia, em Minas Gerais. O resultado surpreendeu o gerente de negócios de carbono e agricultura regenerativa da ADM para a América Latina. André Germanos explica que o cálculo dessa emissão, utilizado atualmente, se baseia na média dos produtores rurais brasileiros e que essa metodologia acaba amplificando a emissão geral. Estava sendo alocada para esse produtor rural uma responsabilidade de um tamanho que não é aquele tamanho que deveria ter sido. Quando a gente consegue coletar os dados primários, os dados reais de cada talhão, de cada fazenda, aí nós podemos usar esse dado nos nossos reportes quando nós anunciamos as emissões de cada uma das empresas dessa cadeia. E o que nós vimos? Nosso programa, ele conseguiu registrar um número que é mais de 50% menor do que o número onerado, o número padrão. Para André Germanos, as informações aumentam a confiança dos mercados local e internacional de que a agricultura brasileira conta com produtos sustentáveis, regenerativos e com baixa pegada de carbono. Para os próximos anos, ele afirma que o objetivo é registrar com precisão a quantidade de carbono capturada pelo plantio de soja, para em cerca de 2 anos estimar o impacto final da produção. Só que a agricultura é a única atividade humana feita em escala que, além de emitir gases de efeito estufa, ela também retém, sequestra e armazena o CO2 e carbono no solo. Então agora, no segundo ano, nós vamos conseguir calcular também o quanto sequestra de carbono a produção de soja brasileira. E aí então, com esse número das emissões, menos o número do sequestro, nós vamos ter, de fato, a intensidade de carbono da soja brasileira. Outro objetivo do programa é expandir os benefícios da redução de emissão de carbono para toda a cadeia produtiva, assim beneficiando produtores, comercializadores e consumidores. A iniciativa também segue oferecendo assistência técnica e sessões de treinamento para produtores rurais, com foco na saúde do solo e na sustentabilidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora já são 7h32. A gente chega trazendo para você as informações locais do Corpo de Bombeiros, que nessas últimas 24 horas realizou um total de 7 atendimentos. Entre eles, um destaque, né? A guarnição ela foi acionada a comparecer em um determinado local, uma residência aqui da cidade, para atender e conter uma suposta tentativa de suicídio por enforcamento. Ao chegar no local do fato, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou a vítima, que estava sentada na sua residência e que relatou o fato à guarnição. Porém, ela não queria ir à unidade de saúde. E após muita conversa da equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com familiares, que de acordo com a ocorrência estavam presentes também no local, a equipe e os familiares então conseguiram levar essa pessoa até a UPA, né, onde certamente ela recebeu ali os primeiros socorros, um atendimento, provavelmente a administração de remédios também para que ela pudesse se acalmar, né, e evitar ali aquela crise de ansiedade que, de acordo com o relato aqui, né, quase colocou fim à sua vida nessa tentativa de suicídio, e o Corpo de Bombeiros agindo rápido juntamente com a família dessa pessoa e evitando nessa tragédia aqui também na nossa cidade.